Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva. Não se esquece de se inscrever aí no canal, né, Fábio? Não se esquece de se inscrever para ficar aí por dentro de todos os assuntos que a gente está trazendo aqui, todas as pessoas que vão trazer informações maravilhosas aqui para vocês. E hoje o Fábio, o psicólogo Fábio, vai falar sobre esquizofrenia. Tudo bem, Fábio? Boa Tudo ótimo, Carol. noite. Boa noite. Fábio, é um tema assim que poucas pessoas falam sobre, né? Assim, tem muito conteúdo na internet, mas ninguém fala muito sobre. A esquizofrenia é um lugar muito bacana. Eu digo assim, para estudar ela é ótimo, porque assim, tem muito material. Para vivenciar é atroz, porque quem vivencia a esquizofrenia é muito ruim, porque você imagina que você começa a criar na sua cabeça mundos, imagens, e aquilo dali é tão real quanto qualquer outra coisa para você. É muito devastador e para a família também. Então, acredito que qual é o grande processo, né, de não se falar tanto sobre a esquizofrenia como com tanta profundeza? Eu acho que ainda existe um preconceito muito grande sobre o sujeito esquizofrênico, né? E, assim, esse preconceito, ele não vem de hoje, sabe? Como a gente estava conversando antes, né? Assim, a gente precisa entender a história da loucura para que a loucura esteja... Como é que a loucura se instala hoje, né? Na pós-modernidade. Quando a gente estuda a loucura, lá no seu início, ali nas tribos, certo? A loucura ela vai ser vista como uma ligação com o divino, certo? Os loucos eles vão ser vistos nas tribos aborígenes como esse sujeito que tem uma ligação com o divino, então ele escuta mais do que as pessoas comuns, ele vê mais do que as pessoas comuns. Então, esse movimento começa a mudar quando começa a se construir as cidades modernas. Quando começa a construir as cidades modernas, o que é que acontece? A gente não está mais, a população não pode mais estar à mercê de deuses que mandam mensagens cifradas, né? Porque quando a gente vai falar sobre... Porque existe uma questão também. Toda loucura tem a sua base no real. E aí daqui a pouco eu vou explicar melhor essa frase, certo? Então, assim, quando se constrói as cidades modernas, a gente não pode mais ter deuses que dão mensagens cifradas. A gente tem que ter deuses e templos que direcionem o rei de uma forma muito incisiva, né? Então, o que acontece? Quando se constrói as primeiras embarcações, Carol, inclusive Foucault vai falar sobre isso, que é o Nau dos Loucos, o que é que acontece? Essas pessoas que são loucas são jogadas nesses barcos, certo? Porque aí a gente já começa o primeiro processo de higienização. O que é essa higienização? Esse sujeito, que no passado era tido como um sujeito que tinha uma ligação com o divino, agora ele passa a ser algo que atrapalha, algo que causa algum desconforto. Por quê? Porque é um sujeito que vai ter uma fala que não vai ser uma fala linear. Então, assim, ele vai falar tudo que ele pensa, ele vai se colocar, entende? E muitas vezes isso não é tão interessante. Então, constroem-se os naus dos loucos, né? Que esses navios, aí colocam os loucos dentro desses... Não só os loucos, mas, assim, tudo que na sociedade era tida como algo que pudesse manchar. Por exemplo, os loucos, os prevaricadores, né? Os homoafetivos, enfim, os ladrões. Peraí, Fábio, eu vou te interromper porque tu já foi muito profundo. Tem muita gente que é leigo, né? Gente, voltando aqui, o Fábio, ele é psicanalista, né? Ele já esteve aqui no canal, inclusive ele já virou de casa. É psicanalista. Então, tu vai falar sobre a esquizofrenia numa visão da psicanálise. É isso?
E a esquizofrenia, então, ela também é conhecida como loucura. Porque tu já entrou numa loucura aí que eu me perdi. Desculpa. Sem problema nenhum. Porque, assim, esse apanhado histórico é interessante para a gente entender como é que chegamos hoje, certo? Aí pronto, depois desse processo dos navios aí, né, que até então a população, né, não, no início das navegações, não sabia o que é que ia encontrar. Então colocavam esses loucos nesses navios e jogavam eles em alto mar. Então, foram os primeiros, digamos, hospícios, é? Isso. Os navios. Os navios. Isso existiu mesmo. Isso existiu mesmo. Mas tá falando aqui no Brasil, na Europa, onde? Tô falando na Europa, no velho mundo, né? E aí, depois, quando começou a perceber que esses navios voltavam, porque tinha mais terras, né? Tinham outras populações, o que foi que aconteceu? Opa, a gente precisa continuar nesse processo de higienização. Então, foi onde criou-se os hospitais psiquiátricos. E aí, o que é que colocava lá? Todos os loucos e todas as pessoas que saíam fora dessa construção social. Porque a loucura sempre foi essa ruptura com o processo social, certo? E aí criou-se os hospícios e lá tinham processos assim que iam, como é que eu posso dizer, Carol? Que chegavam a ser quase que tortura, né? Isso lá no início da criação dos hospícios. E aí a gente vem progressivamente nesse mesmo passo, certo? De tipo assim, a gente coloca os loucos para lá. A gente quer colocar os loucos bem longe. E isso começa a mudar, esse olhar sobre a loucura começa a mudar quando, por exemplo, a psicanálise ajuda muito nesse processo. Quando a psicanálise quando Freud, lá no início da psicanálise, que a gente vai falar depois, né, ele começa a entender que existem outros métodos para se falar sobre a mente humana que não só os métodos tradicionais. Tipo assim, colocar a pessoa em água extremamente gelada, colocar a pessoa em água extremamente quente. Eram formas de tratamento. Eram formas de... Na época, se tinha como forma de tratamento. A lobotomia também, né? Que é o processo onde o médico... A lobotomia. Que é o processo que o médico pega um picador de gelo, quase um picador de gelo, e vai e coloca bem aqui, Carol... Não, o picador de gelo. E ele vai batendo com o martelo até ele quebrar. Ele vai tirando, vai quebrando algumas das ligações aqui do lobo frontal, sabe? Aí deixa a pessoa mais calma, num estado quase que vegetativo mesmo. E isso, durante muito tempo, foi se usado no tratamento da esquizofrenia, no tratamento de vários outros processos. O autismo também estava aí no meio, porque naquela época já se tinha autismo, só que não viam como autismo, era tudo esquizofrenia. Esquizofrenia, né? Só um minutinho, Fábio. Deixa eu só perguntar aqui para a produção se ele ligou o meu microfone. Ah, ligou, né? Porque eu não tinha visto. Olha aí. Preocupação aqui. Sim, vai lá. Então, quando é que essa visão sobre o louco vai mudar, Carol? Quando esse processo, certo? Por exemplo, a psicanálise começa a humanizar esse louco, começa a dizer assim, opa, essa fala desse louco tem um porquê está se estruturando dessa forma. Então, a gente tem que começar a olhar. Dentro desse processo todo, foram anos, décadas e séculos até a gente chegar no processo até pouco tempo atrás, Carol, a gente ainda tinha hospícios. Tem um filme, inclusive, que fala sobre essa realidade, que é o do Rodrigo Santoro. Você lembra? Alguma coisa, 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças, pronto. O Bicho de 7 cabeças, ele vai mostrar uma realidade de hospício, certo? Que a gente tinha desde a época... Isso, desde a época medieval, entende? Quando é que isso vai mudar? Com a reforma psiquiátrica. Quando uma das precursoras da reforma psiquiátrica
é Anísia da Silveira, tem um filme belíssimo da Anísia, né, estrelado pela Glória Pérez, maravilhoso, inclusive, que fala justamente sobre esse processo, porque assim, a Anísia, ela tinha um olhar muito humano para com esse sujeito. Então, a Anísia começa a introduzir arte, começa a introduzir artesanato, para que esse povo comece a se expressar. E aí a gente chega no ponto que você estava comentando, que você disse assim, Fábio, você vai falar sobre o olhar da psicanálise, né? Pronto. Para a psicanálise, existem 3 estruturas mentais, certo? Que é a neurose, a psicose, certo? E a perversão, certo? O que é a psicose? É esse processo da esquizofrenia. Mas aí dentro da psicose vai entrar vários outros processos também. Mas o que é que vai diferenciar, certo? O processo que tu diz é esse transtorno psiquiátrico, que pode chamar? Pode chamar a esquizofrenia de transtorno psiquiátrico. Isso, é um transtorno psiquiátrico, isso. E aí eu vou... Então, é psicose. Isso. Aí a psicose... Aí dentro da psicose a gente vai ter vários outros processos. Vou te explicar. O que é que seria a neurose? De forma geral. Neurose somos todos nós. Todos nós somos meio neuróticos, certo? O que é um neurótico? É um sujeito que entende a lei, que entende o que está posto ali para ele, e ele consegue fazer a divisão muito clara do que é o real e do que é o imaginário, tá certo? O perverso, ele vai ser o sujeito que ele sabe o que é a lei, tá bom? Só que ele diz assim, não vou seguir. Eu acho que a lei é algo muito injusto, vamos assim dizer. Então eu vou vou fazer as minhas leis. Tem, inclusive, uma série maravilhosa, inclusive terminei hoje, na Netflix, falando sobre isso. Inventando Ana. O nome. Tô ouvindo muito falar. Mas eu ainda tô naquela You. A You é maravilhoso também. É ótimo. Esse Inventando Ana é uma minissérie baseada em fatos reais de uma moça que deu um golpe milionário em vários bancos, em várias pessoas riquíssimas de Nova York, sabe? E ali a gente consegue ver esse processo de perversão nela muito grande. Então ela está dentro dos perversos. Está dentro dos perversos. Por quê? Porque o perverso, a gente pode colocar a nomenclatura de psicopata, de sociopata, sabe? Como diria, tem uma autora que é muito criticada brasileira, que ela é psiquiatra. Se eu não me engano, o nome dela é Ana Beatriz Nogueira, né? Assim, ela é muito criticada porque os livros dela são livros muito... Assim, ela tem um marketing muito bom. Eu adoro ela. Eu sei que tem muita gente que vai me execrar por conta disso. É Ana Beatriz Nogueira? Esse nome não é... Se eu não me engano, é Ana Beatriz Nogueira. Se eu não estou enganado. Ela é uma autora de best-sellers, por exemplo. Ela é autora do best-seller Mentes Perigosas. E aí ela tem como subtítulo o seguinte: 1 em cada 10 pessoas é psicopata. Você pode estar convivendo com um psicopata hoje. Ela traz essas frases de impacto, porque o livro dela é um livro comercial, não é um livro para academia, é diferente de outros livros. Ela, inclusive, diz assim, olha, gente, tem psicopata dentro da política, o psicopata é todo sujeito que olha para a lei e diz assim, não quero saber, eu vou fazer minha própria lei. É o sujeito que não tem consciência, não tem empatia com o outro. Ela cita nesse livro dela, Mentes Perigosas, um exemplo de uma mulher que está pedindo dinheiro no sinal e a pessoa vai dar o dinheiro para a mulher e percebe que a mulher está pedindo dinheiro no sinal com um bebê no colo. Aí a pessoa que vai dar a esmola diz assim, mas esse bebê está pelando, está pegando fogo, ele está com muita febre. E a mulher simplesmente diz assim, não tem problema nenhum. O filho é meu, eu levo para o hospital se eu quiser. E aí ela coloca esse processo, ela diz assim, o que é que não caracteriza essa pessoa como um psicopata? A partir do momento que eu
objetifico o outro, eu sou um psicopata. Então, assim, Inventando Anna é muito isso. Ela vai objetificando as pessoas ao redor dela. Certo que a autora da minissérie, que é a Shonda, a mesma autora de Grey's Anatomy, de Scandal, tem uma escrita muito boa que faz alguns momentos você, inclusive, ter pena da Ana. Ela fez um golpe aí gigantesco, mas aí acaba tendo pena. Não, mas não diz o final, não. Não vou dar spoiler. E assim, e a gente tem o psicótico, certo? E aí o psicótico vai ser... Quem vai ser o psicótico? O psicótico ele vai ser o sujeito, Carol, que ele não entende a lei. Inclusive, o Freud ele vai pegar um termo que é do direito, que é a foraclusão. E ele vai dizer o seguinte, que o esquizofrênico ele foraclui a lei. O que é isso? A lei não passa por ele. É tanto que um esquizofrênico ele não pode ser julgado, ele não pode ser julgado como outras pessoas, e ele não vai para uma prisão comum. Geralmente ele vai para um hospício judicial, certo? Então, assim, esse sujeito para a psicanálise é um sujeito, Carol, que qual vai ser o tratamento psicológico para ele? Para a psicanálise, a gente vai servir esse sujeito. O que é servir esse sujeito? É fazer com que ele minimamente consiga conviver com todos esses monstros que ele cria. E aí eu volto para aquela questão que eu falei que toda loucura tem sua base no real, porque assim, você não fica louco por acaso, sabe? Você não fica esquizofrênico por acaso. Você já nasce com uma predisposição, tá certo? É uma predisposição que ainda se pesquisa muito, se é genético, mas assim, a grande questão é a seguinte, todos nós podemos surtar em algum momento, certo? Eu posso estar aqui, ótimo, maravilhoso, e daqui a pouco eu posso acontecer alguma coisa que rompa a minha barreira. O que é que o... Mas então, o neurótico, ele pode vir a ser um psicótico, mas porque assim, eu dei uma lidinha rápida, né, gente, para fazer aqui o podcast com o Fábio, e eu vi que a questão da esquizofrenia geralmente acontece antes dos 25, e é muito raro acontecer depois dos 25 anos. Então, já tem uma questão da idade envolvida. Porque a gente vai falar sobre o seguinte, Carol, era justamente essa situação. O que é que o neurótico, qual é a diferença do neurótico e do psicótico? O neurótico, ele sabe qual é a lei. Ele sabe o que é o real, o que é o fantasioso, certo? O psicótico, não. Existe aí, por exemplo, é muito mais fácil você se tornar psicótico na infância, na adolescência e nesse início da vida adulta do que depois. Mas nada te segura a não ter um surto psicótico. O que é que esse surto psicótico vai acontecer? Como é que esse surto psicótico vai acontecer, Carol? A partir do momento que acontecer alguma coisa na tua vida que você vai romper com o real de uma forma que você não vai suportar mais esse real. A verdade é que o sujeito esquizofrênico, ele não consegue suportar o real. Então, ele vai criar um real para ele. Vou te dar um exemplo claro do que é um neurótico e um exemplo claro do que é um psicótico, certo? Vamos lá. Vamos usar o Big Brother Brasil, certo? Que está acontecendo agora. O Thiago Abravanel, ele entrou na casa com um olhar de tipo assim, ele queria trazer um Big Brother do amor, da paz, porque tinha vindo de um Big Brother que tinha sido muito pesado, né? Se você pegar toda a narrativa da Juliette, é a narrativa de uma mocinha de novela mexicana, que sofre do início ao fim, porque ela sofreu pela mão da Carol Conká, depois foi Lumena, e aí sucessivamente até o final, porque no final ela também sofreu pela mão do Fiuk, né? Então, assim, e aí ele vendo essa estrutura, o que é que ele disse? Eu vou entrar lá e vou fazer um
Big Brother diferente. Um Big Brother do amor, da paz. E ele começa a fomentar isso entre os participantes. Só que assim, ali tá todo mundo querendo continuar mais uma semana na casa. Então, querendo ou não, os conchavos vão acontecer, as puxadas de tapetes vão acontecer, né? E as pessoas vão começar a fazer esse movimento de me aliar a fulano, de me aliar a cicrano, certo? Só que aí, entendam, o Thiago Abravanel, como um bom neurótico, ele vai criar ele criou esse mundinho para ele, né? Ah, quero o Big Brother do amor, Big Brother da paz, enfim, vamos aqui cantar louvor. Só que quando começou a aparecer esses processos de que, assim, não vai conseguir ser o Big Brother do amor, a Jade e o Arthur começaram a se embater muito ferozmente, né? A gente teve a saída da Maria por conta de uma agressão física. A gente teve também todo o movimento com relação à Natália, né? Todo mundo ali, chegou um tempo que começou a perseguir a Natália. Então, ele começou a ver que, opa, o Big Brother do amor não vai acontecer, né? Infelizmente, ali não está todo mundo sendo amigo de todo mundo. E aí, o ponto da virada, né? Se a gente pode observar assim, é quando o Arthur não chama ele para a prova do líder, e aí ele, inclusive, pergunta se o Arthur não chamou ele porque ele está acima do peso, e posteriormente, ele perguntou, e posteriormente, o Arthur não dorme no quarto com ele, vai dormir num outro quarto. E aí, logo depois disso, ele pede para sair da casa. Pronto. Ah, e ele viu também. Ai, gente. Entregando aqui, né, um acontecimento do Big Brother que eu vi. Ele viu as meninas daquele quarto mais coloridinho lá. Pronto. Combinando de votar nele. E ele ouviu atrás da porta. Pronto. Aí ele se decepcionou também com isso. Ótimo. Então, assim, perceba que foi várias coisas aconteceram, ele não suportou esse real que foi que ele aconteceu, ele não conseguiu suportar essa figura que ele criou, esse mundo ideal que ele criou, então ele fugiu. Nós neuróticos... Ele fugiu com medo de ser rejeitado também, porque se ele fosse paredão, poderia sair com rejeição, igual a Nayara Azevedo lá na frente, né? Sim, pode ter sido por conta disso. Agora, pode ter sido também por conta dele ter se sentido traído por todo mundo, né? Tem também essa questão, ele deixou muito claro nas falas dele o abandono que ele tinha com relação ao Silvio Santos, né? Que não foi nunca numa festa de aniversário dele. Então, assim, entenda que ele construiu ali uma narrativa muito doce, uma narrativa muito melosa, e quando foi-se de encontro a ele, esse processo, ele fugiu. Ele, não quero, não vou suportar, vou embora. Vou embora, e depois ele deu uma... Eu não cheguei a assistir a live dele, mas ele fez uma live e falou algumas coisas, e inclusive ele disse que saiu porque já tinha chegado no limite dele. Ele não ia aguentar, será? Tudo isso, né? E muito a rejeição. Isso, também a rejeição, porque isso seria muito impactante para ele. Nós, neuróticos, fazemos isso. Um exemplo também claro desse processo. Terminei um relacionamento que eu amava muito a pessoa 2 semanas depois está com outra pessoa. Não quero nem ver. Não quero ser amigo do meu ex. São processos que a gente chega num movimento, o neurótico ele chega no ponto da borda dele e diz assim, olha, não, eu vou voltar. Daqui para frente eu não consigo ir. Eu consigo saber qual é o meu limite. O esquizofrênico, não. Não, mas só uma perguntinha, Fábio. Tu falou assim, o neurótico ele vai até o limite. O Thiago Abravanel, né? Ele foi até o limite dele, mas essa fuga, ele não estava fugindo da realidade. Não. Ele não suportou encarar aquela realidade. Sim. Mas aí quer dizer que, então, lá fora, a vida dele é só de aprovação, aplausos, ele não tem rejeição, ele não enfrenta problemas, é bem... Assim, não necessariamente, Carol. A questão aqui, a gente vai falar sobre o processo de quando existe uma ruptura muito grande.
certo? Por exemplo, inclusive ele falou que recebeu muitos nãos na vida dele. Ele falou que não passou num processo lá seletivo para participar de um programa do SBT. Agora, quando eu falo nesse ponto limite, é algo tipo assim, do momento que eu não vou conseguir suportar, tem uma pressão muito grande em mim, eu não vou conseguir suportar essa pressão, entende? Mas assim, nós neuróticos, nós somos muito perspicaz em fugir. A gente foge de ex-namorados, a gente foge de notícias ruins, a gente vai fugindo. Por que o neurótico ele é assolado por ansiedade, depressão, melancolia e, enfim, todos os outros processos? Porque ele vai vivenciar esse real, Carol, e esse real vai ser doloroso, né? Só que também tem uma outra questão. Freud vai dizer que a gente não consegue vivenciar o real na sua totalidade. Por isso que ele vai criar o princípio do real e o princípio da fantasia. Ele vai falar sobre o princípio do real e o princípio da fantasia. Porque ele vai dizer o seguinte: esses dois movimentos sempre vão acontecer na nossa vida. Se acontecer alguma coisa entre mim e você, Carol, eu vou ter uma versão e você vai ter outra. E essas duas versões vão ser verdade. Entendeu? Do mesmo fato. Por quê? Porque é a forma como eu vejo a minha vida. E aí você vai ter a sua versão. Entende? Então, assim, esse real e essa fantasia, ela vai estar misturado, certo? Só que há um ponto em que eu consigo discernir o que é qual é a construção, o que é uma construção só mental e o que é uma construção real, certo? E aí eu vou te trazer um exemplo, tá certo? De um dos vários casos que eu atendo no meu instituto, certo? Eu tenho um instituto, que é o Instituto Psicológico e Social, onde eu faço atendimentos gratuitos no bairro do José Walter, aqui em Fortaleza, certo? E lá, uma das prerrogativas para o atendimento é que as pessoas elas assinam um termo de compromisso de que, posteriormente, a gente possa usar os casos, né? Como caso clínico e tudo mais. Óbvio, tirando o nome da pessoa, colocando um outro nome, né, maquiando algumas informações para que ninguém saiba que é a pessoa. E aí tem um caso que eu já acompanho há muito tempo, certo? Que é de uma moça que ela, aos 8 anos de idade, foi o primeiro surto psicótico dela, certo? Ela foi abusada pelo pai aos 8 anos de idade. Quando ela inclusive, ela lembra da cena e ela descreve, ela diz que foi o pai dentro do banheiro. Ela e o pai eram muito amigos. Ela gostava muito do pai, ela amava muito o pai, e quando o pai abusou dela, a vida dela mudou totalmente, porque ela começou a desejar o pai como homem, mas ao mesmo tempo ela sabia que isso era muito errado. Então, naquele momento, ela não conseguiu fugir. Ela não conseguiu fugir mentalmente do processo, entende? Ela já era debilitada mentalmente, certo? Ela já tinha algumas debilidades mentais e o pai usou dessas debilidades mentais para abusar dela. Quando isso aconteceu, ela rompeu. Então, sabe o princípio da realidade, da fantasia que eu estava acabando de falar para ti, que se mistura no neurótico? No psicótico, não tem esses dois princípios. A gente pensa assim, então tudo é fantasia? Não, tudo é real, porque tudo para ele é realidade. Então, assim, durante muito tempo, quando ela teve o primeiro surto dela, com o pai tendo dela, ela construiu na cabeça dela que ela namorava o Michael Jackson. Então, assim, ela passou a namorar o Michael Jackson até os 22 anos de idade. E o pai dela abusou dos 8 até os 19. Foi quando o pai faleceu. E ela era muito acusada pela mãe de ela ter seduzido o pai, né? Então, assim, a mãe colocava a culpa nela. Então, assim, para ela fugir dessa realidade, ela construiu essa outra realidade para ela, onde ela namorava o Michael Jackson e tudo mais. E por que desse processo? Por que ela escolheu o Michael Jackson? E aí é onde eu volto para a questão do fundo do real, Carol. Na época que isso aconteceu, certo? O Michael Jackson já tinha começado a ser acusado de... Entende? Então, ela, na cabeça dela, ela associou isso.
Então era muito mais fácil ter ele como objeto, entendeu? Então, assim, ela conta relatos. Ela tanto tem diários, quanto ela fez cartas para o Michael Jackson. Então, assim, os diários são muito reais. Como se ela tivesse vivido mesmo aquele processo. Ela chegou a ler já para ti? Já. Ela já levou alguns, a gente leu junto em sessão. Assim, por isso que eu digo que é uma... E para ela é uma coisa muito real, né? Ela foi super real. E aí... foi? Ela acabou o namoro? Acabou o namoro. Acabou o namoro. Dos 22... Já a gente tá rindo aqui, mas é com todo respeito. Sim. Dos 22 aos... Aí, quando ela acabou o namoro com o Michael Jackson, dos 22 anos, ela começou a namorar o Luiz XV. Ela assistiu um documentário do Luiz XV, né? Agora eu vou te perguntar, quem era Luiz XV? Luiz XV era um rei da França. Isso, que ele era chamado de Rei Sol. Ele era um rei extremamente vaidoso. Ele vai trazer... Faltei essa aula de história. Então, assim, ele vai trazer essa questão do salto alto, ele vai trazer essa questão de vestidos finos e tudo mais. Porque naquela época, o olhar sobre a roupa, né, era um olhar muito diferente do que a gente tem hoje, né, dessa dicotomia de masculino e feminino. Então, ela assistiu um documentário do Luiz XV, ela se apaixonou pelo Luiz XV, ela começou a namorar o Luiz XV. E ela namorou o Luiz XV dos 22, Carol, até os 30. E isso foi muito bom para ela, porque... E aí a gente volta para o processo da loucura ter um pé no real. Foi o momento em que ela quis se arrumar mais, foi o momento em que ela saiu do torpor, porque assim, o pai tinha falecido, ela parou, ela deixou de ser pai, e foi o período em que a mãe deixou de acusá-la também de ter seduzido o pai. Então, assim, aí a sexualidade dela pôde aflorar. Ela como mulher, porque até então ela se reprimia. Ela não usava batom, ela não usava saia, ela não usava salto alto, sabe? Ela sempre ficava muito suja, justamente porque ela também queria que o pai não se sentisse mais atraído por ela. Então, pai morreu. As pessoas deixaram de acusá-la, né? Então, assim, naturalmente começou a aflorar esse desejo de ser mais bonita. Então, tá aí de novo o pé no real. Por que ela se apaixona por Luiz XV? Luiz XV é o Deus Sol, é o Rei Sol. É o rei que vai falar sobre maquiagem, que vai falar sobre seda, que vai ser, sabe? Ele vai ser glamuroso. Então, assim, esse foi o período em que ela foi mais glamurosa, que ela quis usar salto alto, que ela quis usar maquiagem, enfim. Então, esses processos, entende como a loucura vai ter esse pé no real, vai ter esse movimento? Sabe? Agora, claro que isso, como eu falei no início do podcast, é muito interessante de se estudar, porque você entra num mundo todo novo, Carol. Só que, assim, para ela é muito difícil. Ela tinha a questão do Luiz XV, tinha essa questão dos namoros, mas, por exemplo, a gente vai ter outras pessoas que se sentem perseguidos, que vão ver extraterrestres, e a partir do momento que aquele sujeito diz assim, Carol, eu estou vendo isso aqui, ele está vendo, sabe? Tanto que, por vezes, essa paciente, ela levou... olha, doutor, esse daqui é fulano, sabe? Na sessão. Esse aqui é fulano. Ela leva, né, na imaginação, uma pessoa com ela. Ela leva uma pessoa com ela. E eu, que bacana, me diga o que é que ele está falando, que eu não estou conseguindo escutar. Ele fala muito baixo. Então, esse é o processo que, quando a psicanálise vai falar de servir o esquizofrênico, né? Servir esse sujeito que tem esse transtorno. Porque, assim, eu não posso dizer assim, olha, não, você não está vendo. Isso é coisa da sua cabeça. Não, é real. Ela vê, ela interage com essa pessoa. Ela interage com esse sujeito. Mas aí eu vou te interromper aqui para te fazer uma pergunta. Então, você como psicólogo, né? Psicanalista, você tem que entrar meio que no mundo da pessoa que tem esquizofrenia. Você tem que entrar. Porque é uma forma de tratamento. E tratando essa pessoa no mundo dela. Você não pode dizer, não, você não está vendo, porque ela não vai... Uhum. O Lacan vai justamente... Isso,
posterior a Freud, a gente vai ter Lacan, que vai falar sobre a psicose da seguinte forma. Ele vai dizer assim: eu não posso querer neurotizar um psicótico. O que é neurotizar um psicótico? É eu trazer o psicótico da fantasia dele para o meu real. Não posso. Então, assim, eu tenho que trabalhar em cima desse processo, respeitar esse processo, e aí é imprescindível a ajuda do psiquiatra, né? O psiquiatra ele vai começar a ministrar os remédios, né? E essas alucinações, né, vão começar a diminuir. Chegando a um ponto que a própria pessoa ela vai entender que aquele processo que ela está tendo é uma alucinação. E ela vai conseguir começar a discernir. Por exemplo, hoje, essa minha paciente lá do Instituto, ela consegue discernir muito bem o que é o real, o que é o imaginário. Ela consegue trazer para você, por exemplo, ela fala muito, que ela diz assim, na época que eu namorei o Michael Jackson, na época que eu namorei o Luiz XV, eu sei que estava tudo na minha cabeça. Hoje ela consegue entender esse processo. Sério. Então, assim, isso é muito bom, isso é esplêndido. Por conta da medicação e da psicoterapia. Porque a psicoterapia ela vai fazer o seguinte: eu vou servir esse sujeito, certo? Eu vou servir esse sujeito de que forma? Entrando no mundo dele e tentando fazer com que ele entenda esses processos e por que esses processos acontecem. Entende? Então, assim, a partir do momento que eu consigo construir um significado em cima daquilo que está tão insignificante, Carol, para aquele sujeito, ele começa a tatear o real. Eu li um texto na época da graduação, que agora eu não vou lembrar o nome, certo? Mas é de um... a gente teve vários textos, né? A gente lê vários textos. Eu li posteriormente, depois da graduação, eu li um livro maravilhoso de Schreber. Schreber foi o primeiro psicótico que o Freud tratou. E eu brinco dizendo assim, que Freud, antes do atendimento online, ele já atendia. Porque ele e Schreber nunca... Ele já atendia online. Porque assim, ele e Schreber nunca tiveram uma sessão presencial. Eram troca de cartas. Eles trocaram cartas durante muito tempo. E Schreber falava sobre o processo dele com relação ao feminino, com relação... Ele se vê muitas vezes como mulher. E aí um desses textos, mas não era texto de Schreber, era de um outro paciente. Não era de Freud também. Era um paciente mais moderno. E o professor levou o caso de um homem que ele enlouqueceu, né? Vamos dizer assim, ele surtou depois dessa idade que você trouxe. Ele surtou aos 45. Ele tinha na época, aquelas televisões de tubo, né, que se consertava. Hoje em dia, essas TV de plasma, se queimar, acabou, joga fora e tem que comprar outra. Né? Ele tinha uma casa que consertava essas TVs e ele sempre foi muito reconhecido por ser um homem muito honesto, entregar tudo muito ok. E aí teve uma noite que invadiram a casa dele, invadiram lá onde ele fazia os concertos, levaram todas as TVs. E aí ele não ia poder pagar, não ia poder ressarcir o dinheiro dessas TVs para as pessoas que pagaram a ele, né? E aí ele surtou. E aí, a partir do momento que ele surta, ele diz que ele é o super elétron. E aí ele vai falar, dentro da fantasia dele, ele consegue consertar tudo, ele consegue resolver tudo. Por quê? Porque ele quer fazer esse movimento, Carol, de alimentar esse processo desse surto que foi muito pesado. Eu não poder pagar, entendeu? Eu não poder manter o meu nome limpo como era antes. E aí ele cria esse mundozinho para ele vai vivendo dentro desse mundo, certo? E qual era o trabalho lá, né, no texto? Era fazer com que você entrava no mundo dele e significar essa dor para ele. O que é que foi essa dor? O que foi essa dor de terem roubado, sabe? Porque o sujeito esquizofrênico, ele vai ter esses movimentos de sentimentos muito difusos,
Às vezes, até muito turvos. Em que sentido? Eu posso amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo, de uma forma assim, muito rápida. Entende? Então, assim, por isso que a gente vai ter, por exemplo, surto, quando a pessoa está em surto, né, psicótico, ela pode ir, sei lá, pode ir uma pessoa que está próximo, pode agredir a mãe, pode agredir o companheiro. É isso que eu ia te perguntar. Quais são os sintomas desse surto? Assim, como é que a pessoa reage no surto? Ou só falar frases desconexas? Vai depender muito, sabe, Carol? Mas tem muitos deles que chega a ser agressivo. Agora, como é que você pode se movimentar dentro desse processo? A primeira coisa é entender que aquela pessoa que está ali, por mais que ela seja agressiva e tudo mais, ela não está fazendo porque é algo da vontade dela, sabe? É algo de uma construção da mente dela que está toda desorganizada, certo? Então, assim, primeira coisa é chamar a ambulância mesmo, certo? Porque tem alguns casos que vai precisar ser contido com remédio, certo? E aí não tem como. Eu já peguei alguns casos lá no instituto, sabe, Carol? De pessoas que chegaram para mim e disseram assim: ai, não, eu deixei de tomar o remédio, doutor, porque fulano de tal disse que esse remédio é muito ruim, esse remédio Deus vai me curar e tudo mais. Eu digo assim, gente, Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? Vamos ajudar, né? Que ele sozinho não vai conseguir fazer todo o milagre, não. Então, assim, tem que tomar o remédio, não tem como é que eu posso dizer? Não tem como fugir desse processo, tá certo? Quais são os sintomas? Você estava perguntando. A principal questão é você começar a perceber o seguinte: como é que o seu filho reage aos processos sociais? Ele é uma criança muito sociável, não é tão sociável? Se ele não é sociável, por que que ele não é sociável? Se ele é vivo, se não é, tá certo? Os sintomas, eles vão ser muitos, Carol. Mas, assim, o sujeito que está prestes a explodir, certo? Num surto psicótico, ele não explode do nada, certo? Ele vai te dar sinais. Quais são esses sinais, Fábio? Desde um processo repetitivo, quase que um toque, sabe? Ai, não, essas coisas têm que ficar assim, sabe? Desde, tipo assim, ai, eu preciso lavar meu cabelo 3 vezes na semana, nesse horário, se eu não puder lavar, certo? Eu já me desconfiguro. Então, assim, é muito interessante perceber esses processos. Aí você pode me perguntar assim, Fábio, mas isso não está muito parecido com o autismo? Por isso que durante muitos anos se misturou e acreditou que autismo e esquizofrenia fosse a mesma coisa. Só há muito pouco tempo que começaram a fazer essas dissociações, sabe? Do autismo e da esquizofrenia. E assim, a gente, querendo ou não, né? A gente teve muitos avanços científicos na época da Segunda Guerra Mundial. E um dos avanços que a gente pode, infelizmente, né? Ou felizmente, é a descoberta da síndrome de Asperger, né? Asperger foi um médico neurologista que fez alguns experimentos com algumas crianças judias, né? Experimentos bem intensos, é tanto que hoje a gente não tem mais síndrome de Asperger, é tudo espectro autista, mas ele foi um grande precursor desse processo, um dos precursores para esse olhar, de dizer assim, opa, esse sujeito ele não é esquizofrênico, ele tem um outro processo, certo? Porque são processos muito distintos mesmo, a esquizofrenia e o autismo. Agora, uma dúvida, a questão do toque. Quem tem toque, o toque está dentro do transtorno de ansiedade? Sim, sim. Só que aí, qual é a diferença? Essa é a minha dúvida. Qual é a diferença do toque para essa pessoa que está querendo surtar, como você falou, né? Que é, na verdade, esquizofrênico. Pronto. Existe uma linha muito tênue nesse processo, Carol. Por exemplo, uma coisa é eu querer organizar tudo aqui, tá certo? E eu, sei lá, me irritar se você vir desorganizar. Outra coisa é eu organizar isso aqui e eu não deixar que ninguém toque.
e eu começar a criar barreiras, entendeu? Então, assim, o olhar para esse sujeito, qual é a diferença entre toque e esquizofrenia? Você vai perceber que o sujeito que é esquizofrênico, que está prestes a surtar, ele vai ter muito esse processo de, olha, as coisas têm que ser desse jeitinho aqui, não podem ser diferente, sabe? E ele começa a dar sinais muito maiores. É diferente de um toque normal, vamos dizer assim, um toque normal, onde o sujeito ele se desorganiza porque as coisas estão desorganizadas, mas ele não chega a ser agressivo, ele não chega a ser impetuoso. Não, certo? Existem movimentos diferentes nesse sentido. Certo, ótimo. E produção, já deu aí o quê? 45 minutos, né? Vamos lá, a gente já perguntou o que causa, como... O que causa, tu falou, né? Que é a questão de ter essa questão genética, pode ter algum fato muito pesado, muito marcante na vida da pessoa, a ponto dela chegar a surtar, né? E se configurar esquizofrênica, né? O que causa sintomas, tratamento, psicoterapia e tratamento medicamentoso. Com psiquiatra, com o médico psiquiatra. Tem que ser acompanhado pelo médico psiquiatra. E aí esse sujeito... Porque, assim, por que tem que ser com o médico psiquiatra, não pode ser com o neurologista, né? Porque muitas vezes, Carol, o processo não... Porque o neurologista ele vai tratar o córtex, né? Vai tratar o próprio cérebro em si. O psiquiatra, não. Ele vai tratar esse processo da mente. Então, ele é um sujeito que vai trabalhar esse processo mental. Então, por isso que tem que ir para a psiquiatria. Certo. Então, medicamento e terapia, né? Que é a psicoterapia. Isso, medicamento, terapia com psicólogo, tá certo? De preferência. Porque quando a gente fala... Até recentemente, assim, eu sei que a gente já tá... Né, mas, assim, até recentemente tinha muito... Estava rolando aí na Câmara dos Deputados uma resolução para que a terapia ela fosse destinada só para psicólogos, esse termo terapia. Porque hoje em dia a gente pode colocar terapia muitas coisas. Terapias holísticas, terapias assim. Fábio, não pode fazer? De maneira nenhuma, pode. Até é muito bom. Eu adoro reiki, eu adoro cromoterapia, enfim, sempre quando eu posso, eu vou lá e faço, porque é muito relaxante. Mas, assim, no caso, a gente está falando aqui de psicoterapia mesmo. Terapia com psicólogo, tá certo? E, principalmente, um psicólogo que consiga conversar com esse paciente, Carol. Porque, assim... No início do podcast, a gente estava comentando, você disse assim, tem muita coisa sobre, mas tem muita pouca gente falando. Por quê? Porque nem todo mundo quer trabalhar com esquizofrenia. Porque é muito pesado trabalhar. É pesado para o profissional. Porque dá para ver um tabu na sociedade, sim, né? Tem um tabu na sociedade. É pesado porque, querendo ou não, você... acaba recebendo uma carga dos familiares também muito grande, e você lidar com esse sujeito é muito pesado. Eu lembro que, quando eu entrei no Instituto, quando eu entrei nesse processo de atendimento gratuito e tudo mais, ainda quando eu era estagiário de uma psiquiatra, ela chegou para mim e disse o seguinte, Fábio, isso há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás quase, assim, Fábio, você tem que respeitar muito o paciente. Muito, 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 muito. Certo? E, assim, eu é que fazia a triagem dos pacientes para ela na época, porque na época não era o Instituto Psicolístico. O Instituto Psicolístico é meu. Na época era um outro nome, eu acho que era Centro... Era outro projeto, que era um projeto, inclusive, dessa psiquiatra, que é a doutora Helena. E ela sempre diz assim, trate muito bem os pacientes. Seja ele qual foi, de que forma foi. E aí me veio um paciente uma vez, que ele estava em surto psicótico. Esse paciente eu nunca cheguei a atender. Quem atendia era ela. Ele já era um senhor, né? Ele devia ter os seus 80 anos. E aí ele chegou para mim, ele tinha um rosto muito enrugado. Na cabeça dele, ele tinha um rosto...
o rosto dele estava cheio de feridas, sabe? Na psicose dele. E aí ele perguntou assim, você tem nojo de mim? Eu disse assim, jamais. Aí ele correu, foi no jardim, na época a gente estava numa casa grande, tinha um jardim na frente, ele correu, foi no jardim, aí pegou esterco e passou no rosto. Aí ele, e agora, você tem nojo de mim? Eu, jamais. Aí ele, pois me abrace. Aí eu fui lá, abracei ele, aí a gente criou um vínculo bem bacana, ele ainda ficou sendo atendido pela Helena durante um tempo, mas na época, como eu era estagiário, eu não fazia atendimento direto com os pacientes, eu só fazia a triagem para ela. Mas quando ela trouxe esse processo, e aí você percebe o seguinte, por exemplo, esse paciente ele estava minimamente controlado, Carol, mas, por exemplo, quando você vai para o Hospital Psiquiátrico de Messejana, que a gente encontra pessoas com tanto a fisionomia do rosto totalmente desconfigurada, pessoas que mexem de fato com as suas fezes, sim, que se batem. Opa, eu aqui me batendo também, aqui no microfone, né? A depender da esquizofrenia, a gente vai ter uma esquizofrenia que é a... E agora me fugiu o nome. A de perseguição. Isso, mas tem uma que o sujeito ele fica paralisado, e ele pode ficar paralisado por dias. Parado, como uma estátua. Só respira, né? Só respira. Mas assim, ele fica... E ele enrijece, os músculos. Entende? É muito... E assim, como eu falei no início, é muito interessante de se estudar, é muito interessante de se trabalhar, mas é muito pesado, porque você lida com pessoas que estão em sofrimento, sabe? Então, assim, você entra... Aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, ele vai trazer muito esse processo, muitas vezes da negligência, inclusive, dos familiares. E aí não negligência no sentido de dizer assim, não, eles são ruins, deixam lá. É porque eles estão cansados, é muito cansativo você lidar com uma pessoa que você tem, assim, Carol, um diagnóstico de que ele não vai melhorar. Ele pode ficar bom. Uma boa pergunta. Não tem melhora. O que acontece é o seguinte... Não tem tratamento, a pessoa não melhora, o resto... O tratamento faz com que o sujeito ele fique sociável, muitas vezes, tá certo? Ele vai poder, a depender do tratamento, a depender do grau da esquizofrenia, ele vai poder trabalhar, certo? Ele vai poder ter relações, ele vai poder ter filhos, ele vai poder construir uma família, mas ele sempre vai ter que estar em tratamento, Carol, para o resto da vida, porque a qualquer momento ele pode ter esse processo de surto de novo, sabe? Então, assim, só que assim, tem famílias que cansam no meio do caminho, sabe? Porque assim, é muito cansativo, é muito remédio, é muita terapia, e aí é tipo assim, você caminha você dá 2 passos para frente, às vezes dá 3 passos para trás, né? Então, assim, é muito cansativo para essas famílias. Então, assim, quando você vai, sei lá, para o Hospital de Messejana, né, como eu comentei, você chega lá, tem pessoas que estão mexendo com as próprias fezes. É porque os enfermeiros não estão olhando? Não é isso. É porque são sujeitos, muitas vezes, que são extremamente agressivos, sabe? E, querendo ou não, acabam destruindo também as pessoas que estão ao redor deles. Não porque eles querem, não porque eles são ruins, né? Porque eles estão desconfigurados. Mas, assim, com um bom tratamento, com medicação certa, sabe? Eles conseguem ter uma vida muito, muito boa, mas sempre com algumas limitações. Uhum. E só uma perguntinha em relação àquela tua paciente que namorou com Michael Jackson, depois namorou com Luiz XV. E aí, como é que ela tá? Ela chegou no momento que ela já reconheceu que tudo aquilo era da cabeça dela, né? Do processo dela da doença. E hoje ela tá como? Hoje, Carol, ela consegue ter uma boa convivência com a mãe, boa convivência com o irmão, com o sobrinho. Agora, vez ou outra, ela sente-se perseguida. Tá? Um outro processo também que é muito interessante de se dizer é o seguinte, esse processo,
o processo da esquizofrenia, em alguns momentos, está muito ligado também à sexualidade, sabe? Eles são sexuais. A gente, quando pensa em pessoas com doenças mentais, a gente vai meio que... não, é um bebê, né? Um bebê gigante. Não, não são. Eles são pessoas, eles têm desejo sexual e tudo mais. E, assim, muitas vezes esse processo pode também vir como uma forma de fantasia. Então, assim, por vezes, às vezes ela traz... doutor, eu acho que meu irmão tá sentindo... Eu acho que eu vi ele indo no banheiro, me observar e tudo mais. Então, assim, ainda hoje tem esses processos, sabe? E como é que a gente lida com isso? É mesmo? Mas você não tranca a porta? Como é que é isso? Me explique direito. Ela acaba... Ela não consegue enxergar essa barreira. É irmão, é irmão, é mãe, é mãe. Tá tudo... Tá tudo misturado. Isso. E aí acaba que nessa mistura ela acaba se sentindo, ela acaba se sentindo muito invadida, né? Inclusive sexualmente, como eu estou comentando. Então, assim, qual é o nosso trabalho hoje, né? Fazer com que ela mantenha, continue tomando os remédios, né? Continue indo para o psiquiatra, até porque eu acabo encontrando ela mais do que o psiquiatra acaba encontrando ela uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, eu encontro ela toda semana, né? Então, assim, o meu trabalho é fazer essa manutenção, né, de perguntar se está tomando os remédios, fazer esse acompanhamento e fazer esse processo de sempre estar trazendo, né, pedindo para ela refletir mais. Reflita mais sobre essa questão que você está trazendo aí. Será mesmo que seu irmão tá lhe observando no banheiro? Você não fecha a porta? Tem buraco aonde para ele poder ver? Mas, assim, sempre é nessa construção, Carol. E o próprio terapeuta, ele precisa estar muito seguro do seu processo como terapeuta. Porque, assim, todo trabalho, você quer uma evolução, certo? Por exemplo, você é dentista, então, assim, você quer ver o seu paciente entrando no seu consultório de uma forma e saindo com um sorriso bonito, com um sorriso incrível, né? A gente também, às vezes, deseja isso para os nossos pacientes, né? Que eles entrem maus e saiam bens. Só que, assim, esse tipo de paciente, existe uma constância. E aí, se você não estiver muito bem estruturado, vamos assim dizer, e ciente do quanto você é um profissional bom, você acaba sucumbindo, porque, tipo assim, opa, a gente não tinha tratado desse processo semana passada, aí ela traz de novo a mesma coisa. Será que eu estou fazendo as intervenções? Será que será que a gente está fazendo as intervenções certas? Será que eu estou sendo um bom terapeuta, sabe? Porque existe essa constância. E aí a família também vai ter essa constância. Então, assim, hoje ela se encontra bem. Ela consegue conversar, ela consegue trocar. Ela, inclusive, ela trabalha como recicladora, né? Tem alguns pontos que ela vai lá, pega alguns materiais para reciclar e leva para outros pontos, né? Mas ela sempre traz esse processo. Então, assim, vão ser sujeitos que sempre vão trazer. Então, assim, Fábio, tem cura? Vai curar? Não existe cura. Mas existe tratamento. E esse tratamento faz com que esse sujeito se sinta bem, a família também se sinta bem. E fique mais estável, né, Fábio? E assim, não é fácil, né? Só quem tem mesmo o problema, só quem vivencia a doença é que sabe o quanto é difícil passar por aquilo, né? Por todos esses processos que você falou. Eu acho muito engraçado que tu sempre fala o sujeito. É muito da psicanálise, né? Isso é da psicanálise. O sujeito. Às vezes quando eu tô fazendo os laudos, né, algumas coisas assim, declarações, às vezes eu coloco o sujeito, aí eu vou lá e retifico, coloco. Porque assim, Carol, é doloroso para todo mundo, sabe? É um tema, e assim, por que é que não se... Aí a gente volta de novo, bater na mesma tecla. Por que é que não se fala? Porque é um tema doloroso. E a gente gosta de fugir da dor, às vezes.
isso. E toda a nossa empatia, né, com a família de quem tem esse problema, essa doença, as pessoas que têm essa doença, toda a nossa empatia aqui e a nossa decisão de trazer esse tema aqui, né, no podcast. Eu combinei com o Fábio antes, mas tem que se tratar, né? A saída é se tratar, para poder ter uma vida, no mínimo, equilibrada, né, Fábio? Sim. E assim, eu vejo muito hoje a questão, assim, vem acontecendo muito o processo de uma massificação de seitas, né? O sujeito humano, Carol, ele vai buscar sempre estar próximo a comunidades que validem as suas ideias. E assim, eu ando percebendo muito, né? É que cada vez mais, por conta dessas tensões políticas, né, que a gente está tendo, não só no Brasil, mas mundial, cada vez mais a gente busca certos processos voltados a buscar um lugar comum. E aí, por isso que eu trago esse processo de quase que seitas religiosas. Então, assim, eu escuto muito isso porque, assim, quando você está em comunidade carente, você acaba escutando muito que as pessoas acabam sendo mais maleáveis nesse sentido, de tipo, ai, não, fulano falou, Deus vai me curar, o pastor disse que vai me curar, fulaninho de tal disse que eu fizesse tantos banhos, vai me curar e tudo mais. E eu sempre digo o seguinte, olha, o religioso, ele te dá uma base muito boa, mas você tem que ajudar, né? Recentemente, a gente teve a notícia de que, mês passado, que na Angola, alguns pastores da SAL estavam dizendo que as pessoas, se elas fossem para o culto da libertação, elas iam ficar curadas do HIV. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso é muito perigoso, porque tem pessoas que vão acreditar. Então, assim, quando você bate na tecla, Carol, de que assim, é necessário o tratamento, é imprescindível o tratamento, porque às vezes o que acontece é o seguinte, quando a gente vai falar sobre doenças mentais, e aí por isso que eu falei sobre a questão do neuro, do psicólogo, nem todo esquizofrênico vai ter problemas neurológicos. Quando a gente fala problemas neurológicos, é problemas na estrutura do cérebro, nem todos vão ter. Nem todos vão ter retardo, nem todos vão ter o QI baixo. A gente vai encontrar esquizofrênicos, Carol, que são inteligentíssimos, que falam de todos os assuntos possíveis e imagináveis, sabe? Que vão ser experts na matemática, que vão ser experts nas artes, sabe? A gente vai encontrar pessoas... A esquizofrenia não está ligada à inteligência, sabe? Não está ligado, muitas vezes, a vamos dizer assim, a a falta de inteligência. Ou então, assim, há uma construção deformada do cérebro. Por que eu trago esse processo? Porque algumas vezes, por exemplo, a pessoa leva, a família leva o sujeito no hospital, aí, vamos fazer um eletrocefalograma. Né? Ai, não, deu tudo ok. Então, não tem nada. Então, essas falas aí são espíritos. Então, vamos levar num centro espírita, vamos levar num centro de umbanda, vamos levar... Nada. Leva muito para o lado espiritual, isso. Né? Ignorando a ciência. Ignorando a ciência. Não estou dizendo que não é bom, certo, gente? Não estou aqui dizendo assim, ai, não. Não estou dizendo isso. Inclusive, é ótimo. Eu conheço assim, centros espíritas que são maravilhosos, que dão super apoio a esse processo. Centros de umbandas também que dão super apoios. Mas a gente precisa entender que nem tudo é religioso. Então, é imprescindível o tratamento psicológico e psiquiátrico. Resumindo, vamos falar a espiritualidade, né? Ou religiosidade, né? A espiritualidade, a religiosidade, ela vem como uma base, um suporte, né? Mas você não pode ignorar a ciência, até porque Deus, para quem acredita em Deus, né? Deus deu essa sabedoria para o homem de cuidar, de
de descobrir aquela doença e descobrir aquele tratamento através da ciência, né? Então, também não ignorar, né? É muito essa bandeira que tem que ser levantada. Principalmente quando a gente fala sobre esquizofrenia, porque esquizofrenia vai estar muito ligado, Carol, como eu falei no início, aqueles processos aborígenes das pessoas receberem falas do além, receberem sinais do além, vai estar muito ligado a isso. Assim, ai, não, isso é espiritual, isso é espiritualidade. Fulano é tão inteligente, fulano fala várias línguas, não pode ser esquizofrênico, porque a gente liga a esquizofrenia, muitas vezes, a uma pobreza intelectual, e não é. Sabe? A gente, por exemplo, tem um pintor que eu amo de paixão. Na minha antiga sala tinha um quadro, né? Tinha uma réplica de um quadro dele, que é Vicente Van Gogh. Ele era esquizofrênico. Entende? Então, assim, a gente tem esses processos, sabe? E ele era super inteligente, né? Então, assim, a gente vai ter outros nomes também dentro desse processo. Mas é imprescindível bater nessa tecla do tratamento. Ótimo, maravilha, Fábio. Obrigada, quero te agradecer muito por ter mais uma vez participado aqui do Medição Podcast. Já está sócio de carteirinha, né? Eu adoro, eu que agradeço. E sempre a gente quebrando. Sempre o pessoal da produção aqui levantando a bandeira, né? Já encerrou o tempo e a gente sempre continuando. Mas muito obrigado pelo convite, Carol. E estou à disposição sempre, você sabe. Ótimo. E tu quer deixar teu Instagram ou o Instagram do Instituto? O Instagram do Instituto é o @Instituto Psicolística, tá certo? Eu vou te passar e tu coloca embaixo, certo? Porque eu sou, eu não decoro. Eu tenho um problema gigante para decorar Instagrams e nome de pessoas. Eu lembro histórias. Por exemplo, se eu encontrar hoje um paciente que eu atendi lá no meu início do estágio, vou lembrar da história dele. Talvez eu não lembre do nome. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Eu que agradeço. E, gente, eu vou botar todos os Instagrams aqui, o meu... eu sou dentista, né? Para quem não sabe, eu vou botar o meu, o do Fábio, o profissional do Fábio, né? Do instituto dele, para vocês conhecerem. E é isso. Agradeço muito a presença de vocês, para quem ficou até o final aqui no vídeo. Escreve alguma coisa aqui nos comentários. Eles poderiam deixar, né? Vamos fazer uma interação aqui. Eles poderiam deixar uma frase que tem a ver com o tema lá no comentário, para quem ficou até o final e assistiu até o final. Sim. Qual seria? Olha, a frase... Alguma coisa que você leu nos livros que tem a ver com esse tema, algo interessante. A loucura necessária... Pronto, a loucura é necessária. Todos nós precisamos de um pouco de loucura. Então, ótimo, a frase seria essa. E, assim, eu convido também vocês a deixarem aí embaixo perguntas, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, porque eu sei que é um tema muito abrangente. Tem muita coisa para a gente falar sobre ele. Então, assim, se vocês quiserem, façam perguntas aí, que aí numa próxima oportunidade eu posso responder. Ótimo. Então, gente, para quem ficou até o final aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. A loucura é necessária. É necessário. Mas isso é uma frase mesmo de algum autor? Carol, nunca ouvi, não. Mas, assim, que a loucura é necessária, de fato, é um processo. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre loucura, a gente tem que falar sobre fantasia, né? Sobre esse... E o que não seria da vida se a gente não fantasiasse, né? Um pouquinho... Tem que levar um pouquinho, né? Tem que levar um pouquinho na esportiva. Pois, gente, um abraço. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro aqui de todos os vídeos, tá? Deixe seu like e até o próximo vídeo. Beijão, tchau!